o senhor nasceu na Bahia, né? Na cidade de Feira de Santana, no dia 5 de maio de 1927. 1927. E aí, lá que o senhor começou, com toda a sua carreira, o senhor mudou de cidade? Até os 4 anos de idade, eu era uma criança comum e normal. A partir daí eu comecei a ter visões espirituais. Mais tarde, com a morte súbita de um irmão, eu fiquei muito doente. E então fui atendido por uma senhora que me aplicou passes e eu recuperei completamente a saúde. Ela explicou naquela época que não era propriamente uma doença, mas era uma perturbação espiritual pelo fato de eu ser médium. Então fomos a uma sessão espírita e sucessivamente. Mas eu era muito católico e comuniquei ao sacerdote como era natural. Ele, um homem de muita visão, me disse que sim, era um pecado, que eu poderia ir pecar, no sábado eu confessava, no domingo eu comungava. E então estava perdoado. Terminou por ele me dizer sinceramente que eu deveria me dedicar ao espiritismo, porque a igreja não condena o fenômeno mediúnico, ela apenas não recomenda, pelo fato de ser algo muito delicado e dedicado a seres especiais como os santos que a igreja reconhece. Foi então que em 1947 eu comecei a estudar o espiritismo e proferi a primeira conferência. Desde então não parei mais. E nunca mais eu tive a mesma problemática, que foi uma dificuldade de movimentos, de caminhar, como resultado do choque da morte de um irmão meu. Dessa forma, hoje nós já visitei 70 países, já estive em mais de 2.500 cidades, publicamos 258 livros e a divindade me permitiu continuar hoje aos 90 anos com esse mesmo entusiasmo. E o senhor falou que o senhor começou a ter visões desde pequeno, né? 4 anos. Desde os 4 anos. E como é que foram as suas primeiras manifestações como médium? Eu estava sentado na sala brincando quando chegou uma senhora e me disse que eu chamasse minha mãe, que estava na cozinha, que ela, a visitante, desejava falar. Eu chamei naturalmente, pensei que era uma criatura humana. Minha mãe veio e não viu a senhora. Então me reclamou e voltou para o trabalho. A senhora então me disse, que é meu nome de família, diga a Ana que é Maria Senhorinha, eu sou a sua avó. Para mim aquilo foi uma surpresa. Primeiro eu não sabia o que era a avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós haviam desencarnados. E a avó que eu conhecia era a irmã mais velha de minha mãe, que a criou. Porque quando minha mãe nasceu, a sua genitora morreu de infecção puerperal. E então, quando eu disse isso, minha mãe ficou assustada, porque ela nunca havia pronunciado o nome da própria mãe, por necessário. Ela me levou então à casa da minha tia, e eu descrevi a pedido da minha tia, mas numa linguagem de criança de 4 anos. Ela confirmou, e a partir daí eu comecei a ver os espíritos, a ter contato. Embora católico, eu tinha a ideia que fosse força satânica, confessava, comungava, fazia promessas. E cada vez que eu me concentrava orando junto ao altar do Santíssimo Sacramento, mais eu via, porque eu me concentrava sem querer. Até que vieram esses fenômenos, eu fui ler o Espiritismo e me dedicar. O senhor então falou que o senhor é católico, então isso deve ter assustado muito o senhor no Muitíssimo. Para mim era uma perturbação contínua, porque eu não sabia de que se tratava. E como o sacerdote dizia que era uma interferência demoníaca, para poder me levar aos infernos, me tirar da igreja, e isso a princípio me apavorou. Mas depois, quando eu estava com uns 10, 12 anos, eu comecei a raciocinar e tive uma briga com Deus. Porque eu digo, se Deus não pode contra Satanás, como é que eu vou poder? Então é uma injustiça. Se ele que é o Criador e Satanás vem perturbar-me, ele deixa, algo está errado. Então eu passasse um período de descrença. Nesse vácuo que aconteceu, eu comecei a pensar na realidade, porque vinha alguém me dizer, eu sou fulano de tal, eu nasci em tal lugar, meu filho chama Beltrano, o número da minha rua, tal. Me dava os dados, eu dizia às pessoas, era verdade. E sempre aconselhando para o bem. Eu disse, mas o mal não pode fazer bem. Então meu sacerdote dizia, é uma forma de atraí-lo, de seduzi-lo, mas é uma farsa. Farsa essa que durou cerca de 13 anos. Até eu me convencer que não era uma farsa, que eram forças poderosas, e eu me dediquei. Entendi. E o senhor nunca sentiu
tanto medo que quis parar com isso? A princípio, me era desagradável. Nossa. Imagina. A princípio não era medo, era um desconforto. Porque eu via nas horas mais irregulares, sem qualquer pensamento. Eu fui funcionário público. Trabalhei no Instituto de Previdência. Eu via chegarem pessoas ao balcão, me chamavam, conversavam, e eram pessoas desencarnadas. Então eu tive muita dificuldade com o meu chefe, ele achava que aquilo era uma alucinação. E me mandou um psiquiatra. O psiquiatra confirmou a alucinação. Mas eu percebi, quando estava com o psiquiatra, que chegou um espírito junto a ele e me disse que era pai dele. Me deu o nome, a data de nascimento, então eu falei. Eu digo, olha, se for uma alucinação, eu não posso explicar como eu conheço seu pai, que eu nunca vi. Aí descrevi, o psiquiatra ficou assim meio aturdido, eu disse, mas isso se não for uma alucinação esquizofrênica, é uma personalidade múltipla. Deu muitas explicações que não me convenceram. Eu já tinha 18 anos. E então eu resolvi não fazer nenhum tratamento psicológico. Entendi. E o senhor, desde então, fez, como o senhor falou, né, muita... a carreira foi voltada para o bem, né? Pro bem. Inclusive, Criamos um lar de crianças. Um lar de crianças, exatamente. Já atendemos a mais de 130 mil famílias. Educamos mais de 40 mil crianças que hoje são cidadãos. Tivemos lares, família. Educamos 684 como filhos, residindo na nossa comunidade. Hoje eu tenho bisnetos. Vivemos num mundo de violência e esquecemos-nos do amor. Até há pouco, o amor mais pertencia à teologia. Hoje é psicoterapia. Quem ama garante o seu próprio futuro, desenvolve os sentimentos nobres e tem um caráter de sanidade. Então eu diria aos jovens e a todas as pessoas que o momento mais honroso psicologicamente é quando atingimos a maturidade do amor. Amar é um desafio. E o amor é sempre melhor para quem ama. Invariavelmente desejamos ser amados, o que não deixa de ser uma criança ferida no conceito de Carl Gustavo Jung. Mas quando nós amamos e desdobramos os sentimentos de amor, o mundo se torna melhor, porque nós nos tornamos melhores. Então, seja você quem ama. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Nós temos inimigos, mas é importante não ser inimigo de ninguém. Então, seja você aquele que desculpe quem entende e que constrói no seu mundo interior uma fortaleza de amor, para que nenhum mal dos maus lhe faça mal. Esta é a minha mensagem.